De volta ao segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, com a psicóloga Ana Paula de Mello, nos ajudando a entender a questão da escolha profissional, a questão do trabalho do psicólogo como orientador profissional, né? Porque às vezes, para o adolescente é quase, às vezes não, todo adolescente da classe social que está submetido à escolha de um curso perante o vestibular, né? Eu falo isso porque nem todos os brasileiros, infelizmente, estão matriculados, estão estudando, estão investindo na sua formação acadêmica, né? Mas o adolescente que tem que fazer uma escolha profissional aí por volta dos 16, 17, 18 anos, quando chega o momento do vestibular, às vezes fica angustiado. Então nós estamos falando sobre orientação profissional. Mas a Ana trouxe também o indicativo de que adultos também vivem momentos de angústia profissional, às vezes está dentro da empresa, precisa escolher entre uma proposta e outra, ou largar um trabalho para abraçar outra causa na vida. Tudo isso é muito, às vezes, angustiante, né, para o ser humano. Mas vamos voltar falando, primeiramente, do adolescente, Ana. Como que se estrutura, como que é um trabalho de orientação profissional? Bom, quando a gente pensa na adolescência, nós precisamos lembrar que a adolescência é uma fase de transição importante, em que existem muitas mudanças hormonais que geram mudanças de comportamento, mudanças no corpo, mudanças nas relações. Então é importante lembrar que a adolescência é um período de consolidação da identidade daquele ser humano. Então normalmente um período de muita confusão, de muita efervescência, de muita alegria, ao mesmo tempo muita tristeza, tudo muito intenso. A adolescência é esse período. E o que acontece é que no meio desse turbilhão de mudanças, esse adolescente precisa fazer essa tal escolha. Eu acho importante a gente focar agora no adolescente que pode escolher, por exemplo, um curso por isso superior. Que eu falei da questão social. Mas antes disso, acho que é importante dizer o seguinte, aquele que não pode fazer um curso também faz orientação profissional? Faz. Porque às vezes ele não pode fazer uma faculdade, mas ele pode buscar uma vaga no mercado de trabalho mais adequada para a competência dele. Ele pode perceber nesse tipo de trabalho as suas aptidões, o seu potencial para determinados caminhos. E temos que lembrar que não existe só o curso superior, existe hoje uma gama grande de cursos técnicos também. Na prática, não tem tido essa procura por parte desses adolescentes. Na clínica, né? não. Nas escolas existe. O trabalho de orientação profissional acontece em muitas escolas particulares, escolas públicas. Felizmente, é um trabalho que está cada vez mais conhecido por conta da necessidade que é grande. Sim. Mas das agora voltando, que oferece também, exatamente. Né? Agora voltando a esse aluno esse adolescente que precisa escolher um curso superior para começar por aí a sua trajetória no mercado de trabalho. Como que é o trabalho que a gente faz? Num primeiro momento, eu vou pensar esse trabalho individual, no consultório. A gente vai fazer uma avaliação, uma primeira consulta para entender como que está esse adolescente nesse momento, como que está a vida dessa pessoa e quais são as dúvidas, como é que está a história da escolha. Porque quando a gente pensa na escolha, a escolha tem várias etapas. Vai desde não tenho ideia do que fazer, não sei o que fazer, não tenho nem noção. Nem áreas, né? Nada, não tenho noção. Que é uma confusão muito grande. Então, existem adolescentes que chegam para a gente com essa confusão. Não tenho nem noção do que fazer. E depois a gente vê que tem muitos que vão caminhando um pouco mais, que dizem, olha, eu já descartei aqui, acolá, eu já estou mais tendendo a isso ou aquilo, mas ainda com muitas possibilidades para escolher. Né? Então, um leque grande. E existem aqueles que já fizeram essa trajetória, passaram por essas duas etapas, de confusão total a uma confusão menor, já conseguindo avaliar algumas questões, e que já chegam dizendo, por exemplo, olha, eu estou entre dois cursos e sou apaixonado pelos dois, não sei o que fazer. E o que nós vamos fazer? Ajudá-lo a compreender, então, nessa primeira consulta, em que etapa da escolha ele está, como é que está a vida dessa pessoa e aí sim estruturar o nosso trabalho. O nosso trabalho não tem uma quantidade de sessões pré-determinada. Depende muito de em qual etapa esse adolescente está e depende muito de como ele vai se vincular ao trabalho. Não é um trabalho longo.
Existem até alguns autores que dizem que eu trabalho com psicodrama, tá? A linha que embasa meu trabalho de orientação é o psicodrama. E eu entendo o trabalho de orientação profissional como uma psicoterapia do papel profissional. Então, a gente vai tratar desse paciente, ajudar esse paciente a entender a confusão na qual ele se encontra e a encontrar dentro dele mesmo as saídas para essa confusão. Como? Trabalhando basicamente 3 aspectos que só são didaticamente separados. O trabalho de orientação profissional que a gente faz trabalha com autoconhecimento, então eu preciso ajudar esse adolescente a entender quem é ele, o que ele gosta, o que ele não gosta, percorrer um pouco pela sua história de vida, entender dentro da história de vida, entender muito a vida escolar, especialmente, mas também a história com a família, a história afetiva. Então, nós vamos entender um pouco a história dessa pessoa e quem é essa pessoa nesse momento, que é o que a gente chama de autoconhecimento, primeiro aspecto. O outro aspecto que a gente trabalha é informação profissional. Dentro de informação profissional, o que nós vamos explorar? Na verdade, quem vai fazer esse trabalho é o paciente. Eu vou orientar o paciente, estimular o paciente a fazer uma busca percorrendo os seguintes aspectos quando a gente pensa em informação. Ele vai entender melhor sobre os cursos superiores que ele tem dúvida, sim, sobre as profissões, né, que é uma coisa diferente. Fazer um curso, você vai entender a estrutura do curso, quais matérias estuda, como é que é. E ser profissional daquele curso tem uma pequena... completamente diferente. Tem uma pequena diferença e ele precisa entender que, por exemplo, o curso de engenharia e a profissão de engenheiro, uma coisa prepara para outra, mas existem diferenças. Até porque, como profissional, você depois pode fazer foco em determinadas áreas. Sim. Então, ele vai fazer uma pesquisa sobre o curso, entendendo a graduação, entendendo as possibilidades de pós-graduação, ele vai pesquisar por aí. Como? Pesquisas em revistas, pela internet, em alguns sites muito bons que a gente tem, e conversando com profissionais formados e atuantes no mercado de trabalho, e também com os professores, coordenadores de curso e alunos que estão cursando aquele curso que ele deseja. Sim. Então, esse é um aspecto importante da orientação profissional. E, por fim, o terceiro ponto? Não, ainda no segundo ponto, tem mais um aspecto, compreender um pouco melhor nessa pesquisa como está funcionando o mercado de trabalho. Não adianta, porque o que é importante para escolher bem uma profissão? Por que autoconhecimento e informação? Porque além de escolher algo que ele gosta, que tem a ver com ele também vai precisar ver se existe mercado para aquilo. Isso complementa a questão da informação profissional, né? O mercado. O mercado de trabalho. Coerente. Ok? Sim. E além desses dois aspectos, autoconhecimento e informação profissional, existe um terceiro aspecto que é pensar projeto futuro. Porque ele está escolhendo algo que ele vai trabalhar no futuro, coisa de 4, 5 anos. Então, ele precisa ter uma noção de onde ele quer chegar com aquilo. Ou seja, qual é o impacto daquela escolha que ele está fazendo no futuro, a curto, médio e longo prazo na vida dele. Então, são esses 3 aspectos. 3 aspectos e, assim, muitíssimo bem estruturados, né? Sim, sim. É uma verdadeira prospecção, né? E uma antevisão, apesar de que não é nenhum tipo de feitiçaria, obviamente, mas, assim, imaginar como seria essa sua colocação, né? Colocação da pessoa no mercado de trabalho com base nessas informações. Exatamente. Agora, vou te perguntar, me responda só rapidinho para a gente depois explorar isso no terceiro bloco. Com a participação da família, diretamente ou indiretamente? Existe sim a participação da família quando necessário. Quando é um adolescente com menos de 18 anos, eu peço que os pais compareçam pelo menos a primeira consulta para entender, me conhecer e entender essa estrutura do trabalho. E quando depois não, depois eu vou sozinho com o adolescente. Okay. E a gente tem que lembrar que é tudo muito sigiloso. Lógico. E depois, no final do trabalho, eu acho importante a família voltar para que ele possa contar o trajeto que ele fez ali. Ok. Voltamos no terceiro bloco, porque eu quero que você fale agora mais sobre o adulto e a questão da orientação profissional. Voltamos já.